Ela diz que nós temos um recipiente ali contendo um gás e um êmbolo, você está vendo a figura? E nós temos um registro R, onde, ligado a ele, nós temos um manômetro, um medidor de pressão, né? Onde tem um líquido, mercúrio. E esse líquido encontra-se ali no tubo em U, com alturas HE e HD. HE é do lado esquerdo, HD do lado direito. Beleza. A questão me dá algumas características aqui, ó. Ela fala que uma extremidade do manômetro está aberta, e o fato dessa extremidade estar aberta, uma está conectada ao gás, né? O fato de uma estar aberta significa que ela está submetida à pressão atmosférica. Beleza. Bom, a questão diz que inicialmente o registro está aberto e o gás está na pressão atmosférica também, P0, e temperatura T0. Bom, então veja bem. Inicialmente, se o gás tem a mesma pressão P0, significa então que no manômetro, de um lado eu tenho a pressão P0, do outro lado eu tenho a pressão P0, atmosférica. Não há, portanto, desnível no mercúrio, né? E HE e HD são iguais. Então, pelo menos inicialmente, isso é verdade. Tá? A questão pede para que a gente considere a densidade do mercúrio D, HE e HD, as alturas, né, do mercúrio. Bom, aí ele faz a primeira pergunta, item 1. Ele diz que, a partir de um certo instante, um professor ele vai comprimir um êmbolo lentamente, mantendo a temperatura constante. Ou seja, a temperatura do gás continua sendo T0, temperatura ambiente. Então, processo isotérmico. Até reduzir o volume a metade do volume ocupado. Então, eu vou produzir um processo isotérmico e vou reduzir o volume pela metade. Tá? Considerando essa situação, ele pergunta sobre a diferença HE e HD. HE menos HD depois desse processo. Bom, então vamos lá. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é entender o que vai acontecer com a pressão do gás, né? Quando eu comprimir ele isotermicamente até metade do volume. PV é igual a nRT. Veja bem, como não entrou nem saiu gás, o número de mols é constante, a constante é constante e a temperatura não mudou. Se o volume cai pela metade, significa então que a pressão do gás deve dobrar. Então, se antes ela era P0, a nova pressão é o dobro de P0. Então, quando a gente olha para o tubo, no tubo em U, deixa eu rabiscar ele aqui, ó, de um lado a pressão é P0, que é a pressão atmosférica, está aberto. Do outro, que é o gás, a pressão dobrou, ela é 2P0. Consequentemente, se a pressão aumenta de um lado, nós teremos um desnível aqui agora, né? Nós temos um desnível provocado pela diferença de pressão. Então, é isso que vai acontecer. Lembrando, a questão pede para eu considerar esse termo aqui, é o HE, é a altura do lado esquerdo, e esse cara aqui é o HD, é a altura do lado direito. Beleza, fizemos a parte de gás da questão. Agora nós vamos para a parte de hidrostática, assunto que pode ser que você não tenha visto ainda, mas aí eu preciso de um detalhezinho aqui para a gente resolver. Depois que o líquido, o mercúrio, atingiu o equilíbrio, nesse desnível, a pressão que eu tenho nesse ponto deve ser igual à mesma pressão que eu tenho aqui, ó. Vamos chamar esse ponto de A e esse ponto de B. As pressões em A e B, portanto, devem ser iguais. Afinal de contas, o líquido está em equilíbrio, né? Não há deslocamento mais do líquido. O líquido já está paradinho assim. Então, vamos anotar? A pressão no ponto A tem que ser igual à pressão no ponto B. Mas o que é a pressão no ponto A? A pressão no ponto A, nós temos a pressão feita pela atmosfera, mais a pressão feita pela coluna do mercúrio, que tem altura HE. Então, a pressão no ponto A vai ser pressão atmosférica, P0, mais a pressão da coluna. A pressão da coluna, lembrando lá da hidrostática, é dado pela densidade do mercúrio, gravidade, vezes a altura da coluna. Essa é a pressão feita por ela. Tem que ser igual. Pressão no ponto B. A pressão no ponto B vai ser a pressão feita pelo gás, e a pressão feita pelo gás, nós sabemos, é 2P0, mais a pressão feita pela coluna de mercúrio de altura HD, então é densidade do mercúrio, gravidade, altura HD. Passa para lá, passa para cá. Podemos escrever então que dGHE menos dGHD é igual a 2P0 menos P0, P0. Colocando dG em evidência, dGHE menos HD é igual a P0. Ou seja, HE menos HD, que é o que a questão pede no item 1, né? A diferença das alturas, tem que ser igual a P0 sobre dG. Então, pronto. Então, essa é a resposta
do item 1. Item 2. No item 2, ele fala que o professor fecha o registro e puxa o êmbolo rapidamente até ele retornar à posição inicial. Detalhe. Quando ele diz que ele puxa o êmbolo rapidamente, lembrando, no item 1, ele foi lentamente, mantendo a temperatura ambiente, era isotérmico. Se ele volta rapidamente, ele volta adiabaticamente, né? Lembrando, se ele volta adiabaticamente, não há troca de calor, é um processo rápido, tá? E numa expansão rápida, já que ele está retornando, o gás ele vai voltar ao tamanho original dele, nós sabemos, em expansões rápidas, adiabáticas, a temperatura diminui, né? Então, a temperatura do gás, quando ele voltar, é menor do que a ambiente. Depois ele vai abrir o registro e vai esperar ver o que acontece com as colunas. Então, veja bem, quais são as duas situações que nós temos? Na verdade, nós temos três coisas aqui acontecendo. Então, a pressão inicialmente era T0, pressão atmosférica, e a temperatura era T0, temperatura ambiente. A primeira coisa que ele fez foi o processo isotérmico, onde nós vimos a temperatura ficou constante e a pressão dobrou, porque o volume caiu pela metade, foi o que nós fizemos no item 1. Agora, quando ele volta adiabaticamente. Numa expansão adiabática, não, acho que vai dar para terminar aqui. A temperatura, então, ela diminui, menor do que T0. Logo, repare então que a pressão vai voltar a ser P0, né? A pressão, então, não vai voltar a ser P0. PV igual a nRT. O N é o mesmo, o R é o mesmo. Como ele retorna numa temperatura menor, porque ele esfriou, expansão adiabática, ele tem que voltar, então, numa pressão menor. Então, na verdade, ele retorna para uma pressão que eu vou chamar de P1, onde P1 é menor do que P0. Se ele retorna numa pressão menor do que a pressão atmosférica, lembrando, de um lado do tubo, a pressão é atmosférica. Se do outro lado, a pressão feita pelo gás é menor do que a atmosférica, nós teremos um desnível nesse tubo, né? E o desnível vai acontecer da seguinte forma, ó. Tá aqui o tubo, como do lado esquerdo a pressão é atmosférica e do lado direito pressão menor, significa então que a atmosfera vai empurrar o líquido, né? A atmosfera empurra o líquido e o resultado é isso daqui, ó. Então, quando ele retorna de tal forma que o HE se torne menor do que o HD, porque a pressão do gás vai ser menor do que a atmosférica. Então, essa seria a ideia.